É importante você investir nos grandes resultados, mas para que esses grandes resultados continuem acontecendo, você tem que investir na base. Porque é na base que você identifica mais talentos, é na base que você consegue construir uma base forte para o esporte, porque para você continuar com resultados, você tem que ter uma base sólida. E para construir essa base sólida, você tem que ter um incentivo, tanto para os clubes, quanto para os projetos, quanto para atletas que treinam em academias. Então, você tem que solidificar essa base. E essa base, tendo sólida, vão cada vez mais vindo mais e mais resultados. E é importante os pais sempre estarem acompanhando as famílias, até porque a gente, em alguns momentos, a gente registra casos de escândalo, e especialmente envolvendo crianças que a gente sabe que tem que ser muito bem cuidadas. E isso também serviu de exemplo para você, de alguma maneira de inspiração para você usar nas suas palestras, para esse autocuidado da própria pessoa, mas também daquelas crianças que estão começando ali? Eu sempre costumo falar muito, principalmente quando os pais estão presentes também, que hoje você tem que tomar cuidado. Você não pode simplesmente pegar o telefone e largar na mão de uma criança e achar que isso está tudo certo. Não tem nada a ver com a educação que cada pai dá para o seu filho, mas eu acho que hoje, principalmente a questão da internet, você tem que ter muito cuidado. Porque às vezes o seu filho entra num site achando que está falando com uma pessoa bacana e não é. Então eu sempre falo muito isso para que os pais tenham cuidado, porque eu sou da geração e, se Deus quiser, meus filhos, quando virem para esse mundo, quando eu for abençoada em ser mãe, vai ser correndo na rua, vai ser descobrindo os seus espaços, mesmo que as pessoas ao seu redor fiquem olhando de cara feia, porque quem não foi criança, todo mundo que hoje é pai, que é mãe, ou que está num restaurante, alguma coisa, que olha para os pais, quando os pais dão essa liberdade da criança se descobrir o espaço, acham que isso é errado. E não, gente, isso é o certo, é deixar a criança se descobrir. Então eu sempre procuro incentivar nesse sentido, porque eu fui uma criança que me descobri e com a minha mãe sempre me incentivando. Recentemente eu até postei um vídeo de quando eu tinha 6 anos de idade, já brincando de fazer ginástica na rua. E a minha mãe nunca falou pra gente parar de fazer ou não faz, para. Não, pelo contrário. Era ela assistindo, a vizinha filmando, e por um acaso a gente meus pais encontraram a Ângela, que foi a vizinha que tinha esses vídeos, e ela mandou essas relíquias pra gente. Então, assim, ver o quanto pra gente foi importante ter, desde a infância, o incentivo de não ficar proibindo a gente de fazer as coisas, mas de ser criança mesmo.